Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico Sou, o blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham aí desde a época do Orkut, o Yahoo Grupos, o Yahoo Respostas, pessoas que me conhecem pessoa a pessoa, do Book Distribution, Sankirtan Yaga Prayaya Adiante Risso Medassá, vamos que vamos. Você que me acompanha aí na distribuição de alimentos para a vida, Krishna Prasada. Há mais de 32 anos, né? Nós estamos no front. E é isso aí. Estamos até os dias de hoje 2024, hoje dia 13/10 de 2024. No meu relógio são exatamente 13 horas e 59 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Já mandei um beijão para minha amada de todas as vidas, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te ama de bom tom. E hoje, nesse dia, né? Você que escreveu isso recentemente, obrigado. Você que me acompanha pelo e-mail há 25 anos, nós estamos com esse serviço, né? Desde a época de metalúrgico. A gente faz esse serviço, respondendo perguntas, perguntando, né? Você que é do Blogger, há muito tempo acompanha meu trabalho pelo Blogger, 16 anos estamos no Blogger e 16 anos no YouTube, da podcast a gente faz desde 2010. Tá ok? Dito isso aí, gostar, dá um like, não gostar, dá um dislike, comenta, compartilha aí, ajuda a gente. Fica tudo no seu nome, tá bom? Hoje vamos falar um pouquinho sobre, eu estou percebendo, né? Tanto no blog, quanto no YouTube, né? Na podcast também, lá no SoundCloud também ali, quando nós publicamos conteúdos aí relativos a Ekadasi, né? Ou qualquer coisa, assunto devocional da milenar cultura indiana, a gente vê que as visualizações são consideráveis, né? Há um considerável aumento nesses tipos de tópicos. E devido a isso, muitas pessoas perguntam, né, sobre o Ekadasi, como fazer o Ekadasi, enfim. Como fazer o Ekadasi sempre, 2 vezes ao mês eu falo sobre como fazer o Ekadasi e que significa o Ekadasi. E hoje a gente vai falar o significado interno de Ekadasi, o real propósito e o real objetivo do Ekadasi, né? E também a história do Ekadasi, tá ok? Vamos nessa aí? Vamos lá. Então, o Ekadasi, a gente vai ler a história do surgimento e aqui vamos ver aqui. Depois, essa publicação, vou transformar no formato para o YouTube, vou colocar no Spotify e vou colocar no blog. Quando eu colocar no blog, eu vou comentar sobre o real objetivo interno do Ekadasi, a origem do Ekadasi, a história do Ekadasi, tá certo ou não? Só que, olha o que acontece, os Vedas são a Paurushaya e são atemporais. Então, como esse mundo, em determinado momento, ele vai se dissolver, depois, de novo, entrar em construção, nós temos histórias, a mesma história, contada de maneiras diferentes. Você pode observar também o Sr. Ramachandra, às vezes você vê ilustrações do Sr. Ramachandra verde, e em outros momentos você vê o Sr. Ramachandra azul. Mas o que é isso? É isso aí. Então, há yugas, há kalpas aí que ele vem de uma questão. Há kalpas, há Kali Yugas que Chaitanya Mahaprabhu não vem. Aí nós estamos ferrados, hein? Né? Enfim. Então é isso aí, porque os Vedas é atemporal, esse mundo tem um período de construção, manutenção e destruição, depois ele fica inerte, de repente o Purusha, né? Ele olha para a natureza material, e essa natureza material vai libertar aqueles elementos materiais, e o Sr. Brahma, depois de se autorrealizar no serviço devocional, o Sr. Krishna o inicia no Gayatri Mantra. Ele tem essa questão aí do Gayatri Mantra, né? Então, você veja que Sarasvati, o Sr. Brahma, nas orações que ele faz, Brahma Sanhita, muitas pessoas tentam traduzir aí ao pé da letra, elas conseguem acertar meio caminho, mas Sanhita significa os Vedas, os 4 Vedas, cada Veda tem o Rig, o Ajur, o Artava e o Samaveda, tá certo? E dentro de cada desses 4 Vedas, era um Veda só, foi dividido em 4, né? Cada Veda
tem 4 elementos, categorias dentro dele. E Samhita quer dizer a parte que vai tratar das poesias, das canções, das glorificações, enfim. Então, Brahma Samhita é isso, né? E o Sr. Brahma foi iniciado. Ele ganhou o Gayatri Mantra, ele ganhou o Govinda Mantra e ele ganhou o Kama Mantra. Kama Gayatri, né? Kama Gayatri, Govinda Gayatri. Dentro das tradições Vaishnavas, Gaudias, né? Nós cantamos 7 linhas. 7 linhas quer dizer 7 mantras, né? Om Burbhuvar é o primeiro, né? Depois você tem o do Guru. Depois você ressalva essa questão do Guru. A Engura, né? Depois você saúda Gauranga e o mantra de Gauranga, o Gayatri de Gauranga. Depois a sexta linha é o mantra de Govinda, o Gayatri, né? Esse aí, o Sr. Brahma recebeu o Gayatri Mantra, recebeu o Govinda Gayatri e recebeu também o Kama Gayatri, que é a última linha que nós cantamos. Esses mantras aí são super, super poderosos, tá certo? E de tanto você cantar ou recitar as suas orações, você tem um cômodo da sua casa, meu amigo, minha amiga, pouco me importa as suas tradições que você segue. Fico feliz que você esteja seguindo algo. Parabéns. Sempre glorificar a Deus é o summum bono, é a principal coisa. É isso aí. E quando você tem um cantinho da casa que você faz essas atividades, aquele cantinho vai se tornando sacro. E dentro dos mantras que nós cantamos, o cordão vai se tornando sagrado, a japa, você vai sacralizando. Nosso ambiente pode ser profanado, nosso corpo pode ser profanado, você pode escolher, né? Então, por isso que eu tenho certas questões, algumas coisas que a gente está vendo na moda por aí, né? Cada um segue o seu cada um, né? E cada um vai ser responsável por aquilo que está plantando, vai colher lá na frente, tá certo ou não? Então, só que a filosofia da consciência de Krishna tinta Beda Beda Tato, ou seja, simultaneamente igual e simultaneamente diferente. E esse princípio é o princípio da utilidade, é muito importante, né? Você via Krishna ficar na posição de servo, dasa, dasa, no dasa. Então o Sr. Brahma ele foi iniciado e ele falou os Vedas. Os Vedas são 4 e cada questão do Veda tem 4 elementos, beleza? Então pode ser que tem essa história, tem outras histórias. Eu vou contar essa história aqui, vou enumerá-la como história do Ekadasi 1, porque tem uma outra versão que é de uma outra kalpa, de uma outra yuga, tá certo? E abaixo dessa publicação lá no blog, o que eu vou fazer? Vou deixar como que você deve fazer o Ekadasi, os alimentos que você deve evitar, como você pode fazer. Tem os níveis ali que você pode ver o nível que você está, que você se encontra, que você vai conseguir fazer o Ekadasi. É compulsório. No Ekadasi, a lua, ela se aproxima, na Amavasya, a lua nova, né, se não me engano, a Amavasya e a Purnima, né? A lua cheia e a lua nova. Ela se aproxima mais do planeta Terra. E os líquidos são influenciados pela lua, as marés, né? Então, o nosso corpo tem muito líquido. Então, tomar água, muita água, ou comer grãos nesses dias não é muito auspicioso. E dentro das tradições milenares indianas, o Papa Purusha, a personalidade, tudo tem uma personalidade, tudo que nós podemos ver parece que não, é invisível a nós. Quando a gente cai nesse mundo material, estou fazendo esse preâmbulo todo, mas eu acho importante pontuar bem essa questão, para você que está do outro lado, poder entender, você vai acreditar ou não, já não é mais comigo, né? Mas o pontapé foi dado. Eu tenho certeza que Deus está no seu coração, está no meu coração, está no coração de todas as entidades vivas e está fora dele também. Se você tiver a sinceridade de querer saber com certeza sobre essa questão, você vai encontrar a resposta, né? Enfim, se você não quiser saber sobre esse assunto, não acreditar, Deus também vai dar o esquecimento desse assunto para você, tá tranquilo, tá certo?
Então eu vou deixar abaixo dessa publicação, vou colocar no blog, né, essa publicação, e abaixo desse áudio, né, vou deixar como você pode fazer o Ekadasi na sua casa, em qualquer local. E você que está convalescente, passando por alguma questão aí que está difícil, você não consegue aí fazer o jejum, você pode ler os nomes dos 24 recados e os 2 extras, né? E aí vai dar tudo certo. Você vai chegar na categoria de quem fez o jejum. As contradições acabam em Deus, né? Então tudo que está relacionado com ele, qualquer coisinha que está relacionado com ele, é auspicioso. Essa é a questão, né? Não tem como ter o sol e ter escuridão, né? Mesmo que eu esteja no meu quarto aqui tudo fechado, você sente que o sol está lá, né? Você vai ver vestígios indícios disso aí. Então, como o Ekadasi é o próprio Deus, lembrar-se de Deus é a principal coisa. A gente vai falar mais lá na frente sobre isso aí, o significado interno dessa questão do Ekadasi, que é o serviço devocional, né? Nós temos a história do Ekadasi que sai do corpo de Vishnu, de Krishna, e mata o demônio, né, que estava aterrorizando os 3 mundos. E essa história que eu vou falar aqui para vocês é uma outra, tá bom? Essa aqui eu vou dar o nome de 1. Futuramente, quando a gente formos falar sobre essa 2, a gente vai tocar nesse ponto aqui. Então, essa aqui é a 1. É a 1.2, continua, né? Eu vou colocar essa versão 1, depois versão 2, fica mais acertado. E abaixo dessa publicação, ressaltando isso, nós vamos aí colocar como os alimentos que você deve evitar se você for comer, enfim. Essa é uma história que Vedavyasa, né, ele vai explicar isso para o seu discípulo, né? A gente vai falar sobre o Papa Purusha, enfim. E essa questão da água, o Papa Purusha, né, como que vem as doenças no mundo, né? Você vai entender essa questão interessante. Então, Jaimini é uma figura muito importante dentro das tradições aqui, porque ele é discípulo de Vedavyasa. Vedavyasa pegou os Vedas, né? Que dividiu em 4, né? O Paila Rishi tornou-se o professor do Rig Veda, ele pegou o Rig Veda e deu para Paila Rishi. Vaishapanya tornou-se professor de Ayurveda. O Ayurveda é extenso, porque tem 2 partes, a parte escura e a parte clara. Para Sumanto Muni, Angira, né? Ele deu Artaba Veda. Para Maharshana Rishi, ficou com os Puranas e registros históricos. E Maharshana Rishi foi morto pelo senhor Balarama, que estava peregrinando por todos os locais sagrados, porque ele não queria participar da batalha de Kurukshetra, né? Ele gostava muito de Duryodhana, né? Enfim, e ele falou assim, pô, não vou lutar com meu irmão Krishna, que está no campo de batalha, né? Então são passatempos transcendentais que com nossa mente material, nos 3 modos da natureza material, a gente não vai conseguir compreender essa transcendência. Tá certo? Mas quando você vai avançando, você vai recebendo conhecimento sem causa de desapego do mundo. Aí você vai entendendo certas questões, né? E o próprio ato de, por exemplo, comer prasada, Krishna prasada, é um ato de serviço devocional. O próprio ato de ler o Srimad Bhagavatam, muita gente não tem, você fica lendo... Peraí, uma vez aconteceu um fato comigo, interessante, né? Não vou falar o nome do Vaishnava, e eu li todos os livros de Srila Prabhupada várias e várias vezes, todos na língua portuguesa ali, e alguns em inglês, né? Em inglês não, em espanhol. Sem contar outros Mahabharata, li inteiro, uma versão em espanhol muito interessante que eu tenho em casa, olha, dá quase 2.000 páginas, né? Muito interessante. O Ramayana de Tulsidas também, são 2 volumes ali, fala sério, né? É muito bacana mesmo de ver essas histórias. E outros livros mais. E aí esse Vaishnava falou para mim, pô, você fica lendo os livros de Prabhupada e tal. Eu era Pujari e também fazia Sankirtana, né? E aí eu falei para ele, pô, mas ler o Srimad Bhagavatam é serviço devocional, né? Ou não? Então ler o Srimad Bhagavatam é serviço devocional. Ouvir é serviço devocional, pô.
Como que começa o serviço devocional? Ouvir, cantar e lembrar-se. Você vai ouvir primeiro, né? Depois você vai cantar aquilo que você ouviu de alguém. Por isso que quando você é iniciado, você escuta o mantra do mestre espiritual, guru, e você repete, então você foi iniciado, né? Existe a iniciação formal e a informal. As duas são aceitas na tradição Gaudiya, tá? E Jaimini tornou-se o professor do Samaveda. Então Jaimini, que vai ser o nome que nós iremos falar aqui, ele se tornou professor do Samaveda. O Ekadasi. O Ayurveda explica que em Ekadasi a lua torna-se obscurecida. A lua é a deidade que preside Ana. Esse nome Ana é muito auspicioso, né? Ana quer dizer alimentos, e portanto comer grãos em Ekadasi torna-se indigesto e pode causar doenças. Vou repetir. A lua é a deidade que preside Ana, alimentos, e portanto comer grãos em Ekadasi torna-se indigesto e pode causar doenças. Além disso, os grãos absorvem muita água durante a digestão. A lua, além de ficar obscurecida, também fica mais perto da Terra e absorve mais água de nosso organismo. Por isso que... Origens do Ekadasi. Este artigo foi originalmente escrito em 1956 por Sri Navichandra Chakravarti, um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, e em 1979 foi traduzido para o inglês por Venkata Dasa Brahmachari. Muitos devotos são muito inquisitivos sobre o aparecimento do Sri Ekadasi e sobre suas características especiais. Portanto, estou apresentando esta descrição, encontrada no 14º capítulo do Padma Purana, na sessão intitulada Kriya Sagarasara. Perguntas do sábio Jaimini a Srila Vyasadeva. Jaimini foi discípulo de Vedavyasa e ele ficou encarregado de ensinar, estudar e propagar o Samaveda. Sri Krishna no Bhagavad Gita, de todos os Vedas, Arjuna, de todos eu sou o Samaveda. Né? Enfim, certa vez o grande sábio Jaimini disse a seu mestre espiritual: Ó Gurudeva, anteriormente, por sua misericórdia, o Senhor descreveu para mim a história das glórias do rio Ganges, os benefícios da adoração a Sri Vishnu, a doação de grãos em caridade, a doação de água em caridade, a magnanimidade de se aceitar a água que foi usada para lavar os pés dos brahmanas, ao melhor dos sábios, Sri Gurudeva. Agora, com grande entusiasmo, desejo ouvir sobre os benefícios de se jejuar no Ekadasi e do aparecimento de Sri Ekadasi. Ó Gurudeva, quando o Ekadasi nasceu e de quem ele apareceu? Quais as regras de jejuar no dia de Ekadasi? Por favor, descreva os benefícios de se seguir este voto e quando ele deve ser seguido. Quem é a maior deidade adorável de Sri Ekadasi? Quais são os erros de não se seguir Ekadasi corretamente? Por favor, deposite sua misericórdia sobre mim e me diga sobre esses assuntos, pois o Senhor é a única personalidade capaz de fazê-lo. Bem isso, né? Srila Vyasadeva Vedavyasa, ouvindo essas perguntas de seu discípulo Jaimini, situou-se em transe transcendental e respondeu: Ó Brahmana sábio Jaimini, os resultados de se seguir Ekadasi podem ser perfeitamente descritos pelo Senhor Supremo Narayana, pois Sri Narayana é a única personalidade capaz de descrevê-los na sua totalidade, mas eu darei uma breve descrição em resposta à sua indagação. Como surgiu Papa Purusha. No começo da criação material, o Senhor Supremo criou as entidades vivas, móveis e imóveis, dentro deste mundo, feito de 5 elementos grosseiros materiais. Simultaneamente, para o propósito de punir os seres humanos, ele criou a personalidade cuja forma foi a incorporação do pecado, Papa Purusha. Os diferentes membros desta personalidade foram construídos de várias atividades pecaminosas. Sua cabeça foi feita do pecado de assassinar um brahmana. Seus olhos tiveram a forma do pecado de tomar intoxicantes. Sua boca foi feita do pecado de ter conexão ilícita com a esposa do mestre espiritual. Seu nariz, do pecado de matar sua própria esposa. Seus braços, a forma do pecado de matar uma vaca. Seu pescoço feito de pecado de roubar a riqueza acumulada de outrem.
seu peito do pecado do aborto, seu baixo tórax do pecado de ter sexo com a mulher do outro, seu estômago do pecado de matar seus parentes, seu umbigo do pecado de matar aqueles que são seus dependentes, seu pulso do pecado da autoapreciação, suas coxas do pecado de ofender o guru, sua genitália do pecado de vender sua filha, suas nádegas do pecado de contar assuntos confidenciais, seus pés do pecado de matar seus pais, e seu cabelo das formas menos severas de atividades pecaminosas. Então, isso aqui é o Papa Purusha, a personificação dos pecados. É uma energia, é uma entidade que existe, está aí, circula pelo mundo. Tem os três modos, nós temos que lutar nesse mundo material contra os três modos da natureza material: bondade, sataguna, paixão, rajaguna, e ignorância, tamaguna. Você tem a ilusão maia e você tem o Papa Purusha. Você tem a luxúria, você tem a cama, você tem a luxúria, você tem a ira, você tem a cobiça. Olha só, cara, você tem a mente louca. É mole, você vai lutar contra tudo isso aí, né? Enfim. E essa personificação, né, é uma entidade pecaminosa aqui, entende? Continuando. Desse modo, uma personalidade horrível, incorporando todas as atividades pecaminosas e vícios, foi criada. A cor do seu corpo era negra, preta, né? Seus olhos são amarelos. Ela inflige extrema miséria às pessoas pecadoras. A suprema personalidade de Deus também é negra, tá certo? Então tá tranquilo. Tem pessoas que, hoje em dia, você vai falar uma palavra, você não tem intenção nenhuma de fazer nada, só está falando uma palavra, mas tem pessoas que se vitimizam por causa disso. Krishna é negro também. Enfim, é a origem de todas as cores, por isso que ele é. Balarama é branco. Então, e é Deus também. Então, em Deus todas as contradições, dele vem tudo, né? A suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, vendo esta personalidade do pecado, começou a pensar o seguinte: eu sou o criador das misérias e da felicidade das entidades vivas. Eu sou o mestre porque criei esta personalidade do pecado, a qual dá sofrimento para todas as pessoas desonestas, trapaceiras e pecadoras. Agora, eu devo criar alguém que controlará esta personalidade. Olha só, isso aqui é uma personalidade, é uma energia, é uma pessoa, pessoal, não é impessoal, existe mesmo, tá ok? Isso tem o Cupido também, né? Que você tem que lutar, mas enfim. E aí, quando você vai cometendo pecados, essa personalidade vai te dominando mais ainda. Você vai ficando viciado em certas questões. Por isso que é complicado certas questões, né? Nesta época, Sri Bhagavan criou a personalidade de Yamaraj e os diferentes sistemas planetários infernais. Aquelas entidades vivas que são pecaminosas serão enviadas depois da morte para o reino do Senhor da Morte, Yamaraj, que também é da Yamaraj, o Senhor da religião, o qual, por sua vez, de acordo com os pecados delas, as enviará à região infernal apropriada para sofrerem. No Srimad Bhagavatam, no quinto canto, as descrições dos planetas do inferno, né, é falada para Parikshit Maharaj, que ficou muito assustado com as descrições. Se não me engano, são 28, né, que é descrita no Srimad Bhagavatam, tá? 28. Depois que estes ajustes foram feitos, o Senhor Supremo, que é o doador da aflição e felicidade das entidades vivas, foi à morada de Yamaraj com a ajuda de Garuda, o rei dos pássaros. Quando Yamaraj viu que o Senhor Vishnu tinha chegado, ele imediatamente lavou os pés dele e fez uma oferenda cerimonial a ele. Então fez com que ele se sentasse em um trono de ouro. O Senhor Supremo Sri Vishnu ficou sentado no trono dourado, de onde ele escutou uns sons do choro muito alto vindos da direção sul. Ele surpreendeu-se com isto e perguntou a Yamaraj: de onde está este choro alto está vindo? Lógico que isso aqui são passatempos. A gente tem que fazer essa ressalva, né? Porque isso aqui são passatempos transcendentais. Ele sabe de tudo, mas ele está se comportando, eu não sei de nada.
que está acontecendo? Mas ele foi lá porque ele sabia que ia fazer lá, mas são passatempos, né? Yamaraj, em resposta, disse: ó Deva, ó Vishnu, as diferentes entidades vivas dos sistemas planetários terrestres caíram nas regiões infernais. Elas estão sofrendo extremamente por seus malfeitos. O horrível choro é por causa do sofrimento devido às reações de suas más ações do passado, mau karma. Então, quando a pessoa está no planeta celestial, que é material ainda, vai ter desfrute, são semideuses ali, você vai ter abundância, tudo. Quando você morre, né, a sua duração de vida é muito extensa, você não vai cair no inferno. Você vai cair na terra, né? Enfim. E quem mora, né? Os irmãos dos semideuses, que são contrários aos semideuses, os asuras, né, os daityas e os danavas, eles moram nos sistemas planetários inferiores, infraterrestres, são celestiais também, até mesmo mais opulentos, de uma certa maneira, do que os planetas celestiais. Olha só que louco. Só que é tudo artificial, tudo é feito, tudo é criado, né? Quando eles morrem também, eles não vão vão assim nascer na Terra. Por isso que a gente vê filmes que alienígenas vieram. Não. A forma que eles irão vir é ser de outra forma, né? Então, quando uma pessoa vem, cai do planeta celestial, lá de cima, ele vai cair aqui, vai nascer pobre então? Não vai, né, meu? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a tendência é nascer belo, nascer, né, com belas questões, enfim. Mas, vamos voltar ao ponto aqui. Depois de escutar isto, o Senhor Supremo Sri foi à região infernal do sul. Quando os habitantes viram quem tinha chegado, eles começaram a chorar mais alto ainda. O coração do Senhor Supremo Sri tornou-se cheio de compaixão. O Senhor Vishnu pensou: eu criei todas estas progenie e por minha causa que elas estão sofrendo. O aparecimento de Sri Ekadasi. Srila Vedavyasa continuou: ó Jaimini, apenas ouça o que o Senhor Supremo fez em seguida, após o misericordioso Senhor Supremo refletir sobre estas considerações. Ele imediatamente manifestou de sua própria forma a deidade do dia lunar de Ekadasi. Sri Krishna é o próprio Ekadasi. Então, Sri Krishna, dele veio essa forma do Ekadasi. É o próprio Ekadasi. Ekadasi é o dia do Senhor Hari, é o próprio Senhor Hari, é o próprio Deus. Esse dia a gente consagra a ele. Quando você vê os pastorzinhos de Vreka brincando com Krishna, você que tem algum conhecimento sobre essas questões, nesses passatempos. Então, nesse dia, Krishna Loka é o planeta mais elevado dos Vaikuntha Lokas. Tá certo? E quando o Krishna, nesses dias de Ekadasi, né, os 2 dias mais queridos para Krishna é Ekadasi e o Dwadasi. Tanto é que o Ekadasi é principal, mas há Dwadasis que ele se torna principal, dependendo da configuração lunar e os titis, né? A disposição dos astros na astrologia, na astronomia. Aí o Ekadasi é feito no Dwadasi, é Maha Dwadasi. Aí esse dia é o mais querido para Krishna. Mas a gente vai fazer jejum de grãos também, né? Mesma coisa. Então, quando o Krishna está brincando com seus amiguinhos, né? A Suprema Personalidade de Deus, o que acontece? Às vezes as crianças ficam brigando e se esquecem de tudo. E nesse dia Krishna fica tão feliz que ele brinca muito. Ele se esquece de fazer qualquer outra atividade. Os Vaishnavas que oferecem boga para Krishna no altar, e colhem, ou você que está na sua casa, né? Que você tem uma planta de tulasi, oferece boga com folhas de tulasi. Nesse dia a gente não colhe tulasi. Por quê? Porque tulasi vai fazer jejum, cara. Ela não vai querer, eu vou fazer jejum, meu. Por quê? O espírito é esse. A principal questão do jejum é você servir a Krishna. E os pastores de vaca se esquecem da vida, pô. Ficam lá brincando com Krishna. Então, mas no final aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o significado interno do Ekadasi. Continuando na história.
ele imediatamente manifestou de sua própria forma a deidade do dia lunar de Ekadasi. Sri Krishna é o próprio Ekadasi. Em seguida, as diferentes entidades vivas, pecadores, começaram a seguir o voto de Ekadasi e foram então elevadas rapidamente para a morada de Vaikunta. Portanto, ó minha criança Jaimini, o dia lunar de Ekadasi é a forma mesma do Senhor Supremo Vishnu, o qual é a superalma no coração das entidades vivas. Sri Ekadasi é a mais elevada atividade, está situado como o principal entre todos os votos. Ó, Sri Ekadasi é o principal entre todos os votos que nós fazemos. Né? Nós temos vários votos, pratas, né? Bhima, o avô Bhishma, né? O avô Bhishma, né? Ele fez um voto terrível e cumpriu, né? Então, vata que você faz um voto. Então, a gente faz alguns votos de cantar 16 votos de japa de Mahamantra Hare Krishna, iniciadas por Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Nityananda Sadhueta Gadadara Sivasura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nesses dias de brincar, de se relacionar em vários níveis de lila com o Supremo Sri Krishna, em suas várias manifestações, o que acontece? Você se desprende, você aqui nesse mundo material, você se esquece de si mesmo, você quer servir. Tá certo? E você tem várias maneiras de fazer o Ekadasi. É preciso entender o princípio Vaishnavi. Por quê? Porque no dia de Ekadasi, por exemplo, tem um passatempo que aconteceu lá na Índia, né? Que é relatada em alguns escritos aí da Gaudiya Mata, que tinha um devoto uma vez, ele tinha feito voto de não comer nada no Ekadasi. Em qualquer Ekadasi ele fazia o Nirjala. O Nirjala é um Ekadasi que todo mundo não come nada, nem bebe água. É o Nirjala, sem água, sem nada. Fica o dia inteiro em jejum. E ele, todo Ekadasi, ele fazia essa questão de não comer nada. O pessoal oferecia Krishna Prasada de Ekadasi, que não continha grãos, né? Alimentos que não continham grãos pode comer. E ele não se recusava. Eu lembro-me que quando eu antes de ir para a Índia, eu fiz um voto de orar a Hanuman, a Srila Prabhupada, né? Eu pus o nome do meu filho de Ayodhya, por causa da terra do Sr. Rama, que é muito querida por Hanuman, né? E eu fiz esse voto, fiquei quase 2 anos sem comer ou beber água no Ekadasi. Eu só relembro, já passou, tá? Só estou tentando. Aí, quando alguém me oferecia a praçada, de Ekadasi, no dia de Ekadasi, aquela que você pode comer, que não tem grãos, né? Eu tocava na praçada, com a mão, assim, reverenciava e tocava, respeitava a praçada. A praçada, você comendo, respeitando, você é a mesma coisa, não tem diferença. Você tocando nela, comendo ela, você está honrando a praçada. Esse é o pior. Não, não quero comer. Mas que é isso? Tá? Tem um pessoal que é assim, quer fazer um jejum estrito, mas ele esquece a qualidade Vaishnava. O Vaishnava, ou a Vaishnava, entender que mais elevado, o Sr. Shiva fala para Parvati, mais elevado do que adorar Vishnu. Vishnu é o supremo, é Vishnu, servir a Vishnu. Beleza, Krishna, Deus, beleza. Mas aquele que serve meu devoto, essa é superior a adorar a mim. Então, dentro do Vaishnavismo, tem a etiqueta Vaishnava, né? E uma vez teve um devoto da ISKCON, né, que estava na Gaudiya Mata. Era um sannyasi, né? Isso aí é contado em alguns livros aí que eu li uma vez. E aí ele fazia o voto de Nirjala em todos os Ekadasis. E ele fez um kirtan, né, na Gaudiya Mata, né? E ele foi depois tomar um darshan com o líder, né? O Vaishnava Senhor ali, muito auspicioso, né? Foi tomar um darshan lá com ele e tal. E esse Vaishnava avançado ofereceu praçada de Ekadasi mesmo, né? Sem grãos, né? E ele falou assim, ó, eu fiz um voto de não comer nada no Ekadasi, mas se for para honrá-lo, para você ficar, para a sua satisfação, eu vou quebrar
essa questão eu vou comer, mas não comeu o grão. Eu tô falando lá, Então, ele entendeu o princípio Vaishnava. Enquanto que aquele outro devoto que não comia, ele passava, cantava alto, ajava perto das pessoas, e para mostrar que estava mais avançado. Então ele estava ficando orgulhoso dessa atividade. Pode acontecer, isso pode. Muito embora a própria atividade vai purificando. É um ganho, lógico. Mas o princípio, o espírito, você tem que pegar, dentro do Vaishnavismo, nós temos que pegar o espírito da questão. Se você não pega o espírito da questão, você vai patinar muito. Você vai ficar preso. Então, o Rupa Goswami, ele fala assim, ó, serviço devocional. Deixa eu ver aqui, ó, o Padeshamita. Veda base. Deixa eu ver o Padeshamita, eu vou ver o verso aqui. Vai ser extenso aqui, mas é necessário fazer isso aqui, tá? Vamos ver a biblioteca. Aqui. É rapidinho aqui. O Padeshamita, Néctar da Instrução. Néctar da Instrução. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Aqui, ó, verso 2. Ó. Atyahara prayashascha prajalpo nyamagraha janga sangas talanincha sadibir bhaktir vinashati. Então, tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas 6 seguintes atividades: comer mais do que necessário ou arrecadar mais fundos do que o essencial, esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de se obter, conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos, praticar aqui, ó, praticar as regras, essa questão, ó, praticar as regras e regulações das escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual. Você quer mostrar a superioridade porque está fazendo aquela atividade, entendeu a questão? Muito embora a própria atividade em si já está purificando, isso não tem erro. Mas quando você entende o espírito, você vai avançar muito mais, né? É essa a questão. E você pode prejudicar, ter seu serviço devocional interrompido. O avanço que você fez não se perde. Tá certo? Nunca vai se perder. O avanço que se você avançou 1% de consciência de Krishna e você voltou para esse mundo, você vai começar nos 2%. Tá tudo tranquilo. Não se perde. Se tem 10%, 5%, então a gente não sabe quem é quem, né? Praticar as regras e regulações das escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual, ou rejeitar as regras e regulações das escrituras e trabalhar independentemente e caprichosamente. Associar-se com pessoas de mentalidade mundana que não estão interessadas na consciência de Krishna. Estar ávido por realizações mundanas. Sabe aquelas pessoas que estão ávidas por realizações mundanas, disfarçadas de avanço espiritual? Isso pode acontecer. Então, nós observamos aqui, nesses versos aqui, que tem seu serviço devocional destruído. Então, seguir por seguir, ou fazer para se mostrar, é complicado, né? Então, é basicamente isso aqui. E um outro princípio que tem dentro do Vaishnavismo é Dadati Pratigrinati Guryan Akyati Prityati Bhukte Bodhyati Chaiva Sadvidam Pritulakshanam. Os 6 sintomas de amor que os devotos compartilham entre si são dar presentes em caridade, aceitar presentes caridosos, revelar os pensamentos com confidência, indagar confidencialmente, aceitar praçado e oferecer praçado. Aceitar praçado e oferecer praçado. Está entendendo aqui? O devoto Senhor ofereceu praçada de Ekadasi, tá? E esse sannyasi Vaishnava aceitou. Ele quebrou, vou quebrar porque esse é o princípio, é o espírito. Isso aí, isso nos aproxima mais de Cristo, de Deus. Essa que é a questão. Se eu não estou servindo adequadamente com o meu jejum, se eu comer a Krishna praçada de Ekadasi, tá? Frutas, legumes, outra coisa estão mais ali, se isso melhorar meu serviço, irei comer. Você entende o princípio, é você que tem que entender esse princípio. Então, é maravilhosa a literatura védica apresentada na visão gaudia pelos 6 Goswamis de Vrindavan que nós temos em autoestima. Então, continuando aqui, depois da ascensão de Sri Ekadasi, o Papa Purusha, que é a forma da atividade pecaminosa, viu gradualmente sua influência diminuir. Ele aproximou-se do Senhor Vishnu com dúvidas em seu coração e começou a oferecer muitas preces, com as quais o Senhor Vishnu ficou muito satisfeito. Ele disse:
eu tornei-me muito satisfeito com suas lindas preces. Qual é a dádiva que você quer? O Senhor Vishnu, Krishna, né? Ele é o supremo entre todos os... Ele é Deus. E ele vê uma pequena motivação para se aproximar dele, mas ele fica tão feliz, que ele vai e abraça a pessoa. Então ele não faz acepção. O Senhor Vishnu ouviu as preces do Papa Purusha, meu camarada. Aí, que louco isso, né? Ele aceitou. Por quê? Porque ele é Bhagavan. Ele possui as 6 opulências, né? Toda a força, toda a beleza, toda a juventude, toda a riqueza, né? Toda a fama, toda a sabedoria e toda a renúncia. Então, ele é Bhagavan, né? Papa Purusha respondeu, eu sou sua criatura e progênie, e é através de mim que você desejou dar sofrimento às entidades vivas que são muito pecaminosas. Mas agora, pela influência de Sri Ekadasi, eu fiquei quase destruído. Ó Prabhu, ó Vishnu, depois da minha morte, todas as suas partes e parcelas que aceitaram corpos materiais tornam-se almas liberadas. Depois da minha morte, né? E assim retornarão à morada Vaikunta. Se esta liberação de todas as entidades vivas acontecer, então quem continuará suas atividades? Não haverá ninguém para desempenhar os passatempos nos sistemas planetários terrestres. O que ele está querendo dizer aqui? Olha só, se a gente libertar todo mundo com esse negócio do Ekadasi aqui, você não me dá uma alternativa, Senhor Vishnu, como que você vai executar seus passatempos transcendentais no planeta Terra? Não vai ter mais, né? Então é isso aí, né? Ok, Shama, se você quer que esses passatempos eternos continuem, então, por favor, salva-me do temor de Ekadasi. Nenhum tipo de atividade piedosa pode atar-me, mas apenas Ekadasi, sendo sua forma manifesta, pode impedir-me. Então, o Papa Purusha é uma entidade. Quando você está fazendo o Ekadasi, ele se afasta de você. Então, mas nenhuma outra atividade consegue afastar o Papa Purusha, mas o Ekadasi é o próprio Cristo. É o próprio Deus, então ele afasta, fica longe, fica com medo, não se aproxima. Por isso que o Ekadasi é muito elevado. Tendo grande temor desse Ekadasi, eu escapei e refugiei-me nos homens, animais, insetos, montanhas, árvores, entidades vivas, móveis e imóveis, rios, oceanos, florestas, sistemas planetários celestiais, terrestres e infernais, dos semideuses e dos Gandharvas, mas não pude encontrar um lugar onde pudesse estar livre do temor do Sri Ekadasi. Ó meu mestre, eu sou um produto de sua criação. Portanto, muito misericordiosamente, indique-me um lugar onde eu possa morar sem medo. Srila Vedavyasa disse a Jaimini, seu discípulo, depois de dizer isto, a incorporação das atividades pecaminosas, Papa Purusha, caiu aos pés do Senhor Supremo, Sri Vishnu, que é o destruidor de todas as misérias, e começou a chorar. Vishnu, Krishna é incrível, né? É emocionante, ó, sinceramente, meu amigo. Às vezes a mente perversa, a mente material minha, né? Fala assim, pô, meu, você podia acreditar, né, João Jagat, que tudo isso aqui é uma alegoria, os princípios aqui, esse mundo material, que você pode fazer qualquer coisa que não vai dar em nada, que você vai morrer, que vai estar tudo certo, não vai ter mais nada, morreu, acabou, já era. Gostaria muito, sabe, de acreditar em tudo isso, mas quando eu leio os Vedas, quando eu leio esses passatempos aqui, mais convicção eu tenho, pô, meu, que a gente está no caminho correto. É uma sensação, há muitos anos essa sensação, né? 32 anos, meus amigos. Então, é isso, né? Servir a Deus, não importa onde você esteja, mas entenda que cantando os santos nomes de Deus, nessa era de queda, da desavença e hipocrisia, você pode superar essa questão. E você, independente da religião, você faz o Ekadasi, esse jejum sagrado, porque o jejum, Krishna explica no Bhagavad Gita que tem 3 tipos de jejum, no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Quando você faz no modo da ignorância, é de uma qualidade, no modo da paixão de outra qualidade, da bondade é outra qualidade, mas nós estamos falando de serviço devocional aqui. Tá certo? Depois disso, o Senhor Vishnu, vendo o Papa Purusha chorar, observando a condição do Papa Purusha, com um riso começou a falar assim,
Ó Papa Purusha, levanta-se, levante-se, não se lamente mais. Ó, Vishnu também é aquele, o Krishna, o Rama, que eu gosto muito, Sri Ramachandra, Sitaram, que dia. Sitaram Jaya, Sitaram, Patita Pavana, Sitaram, Lakshmana Hanuman, Lakshmana Hanuman, Lakshmana Hanuman, Sitaram, Sitaram Jaya, Sitaram, Patita Pavana. Gosto muito dessa canção, né? Enfim, apenas ouça e eu lhe direi onde você poderá ficar no dia lunar de Ekadasi. No dia de Ekadasi, que é o benfeitor dos 3 sistemas planetários, você poderá ficar nos alimentos em forma de grãos. Não há razão para preocupar-se mais sobre isto, porque minha forma como Ekadasi não o impedirá mais. Depois de dar a direção ao Papa Purusha, o Senhor Supremo desapareceu e o Papa Purusha voltou a executar suas próprias atividades. Veja só, o Papa Purusha, a personificação de todos os pecados, se aproximou de Vishnu, pô, pedindo socorro. Então, se você está aflito, Deus vai te curar da sua aflição. Ele estava aflito e falou, me ajuda aí. Ele deu, você não consegue ficar no dia de Ekadasi, você não tem um lugar para você ficar, então você vai ficar nos grãos. É por isso que os Vaishnavas não comem grãos. E o pessoal que segue a cultura milenar indiana, vulgo hinduísmo, que não é o termo correto, porque não comem grãos, cereais, essas coisas, porque o Papa Purusha vai estar escondido para se proteger do Ekadasi nos grãos. Só que você quer pujar e você quer adorar Krishna, Vishnu, você oferece grãos para a deidade, porque Krishna é transcendental, mas a gente não come por causa desse voto que Krishna falou para nós fazermos. Então o que Krishna manda a gente faz. Os pastorzinhos estão brincando com Krishna e se esquecem da vida. Estão brincando. Ele fica feliz e satisfazer Krishna, ver Krishna feliz. Então é isso aí. Vamos participar dessa brincadeira. Né? Conclusão. Consequentemente, aquelas pessoas que são sérias sobre o benefício último para a alma nunca comerão grãos em Ekadasi. De acordo com as instruções do Senhor Vishnu, todo tipo de atividades pecaminosas que podem ser encontradas no mundo material tomam sua residência na forma do grão. Se você acredita, beleza. Se você não acredita, vai acontecer da mesma coisa. A lei da gravidade existe, você acreditando ou não. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, tudo que está organizado vai se desorganizar. Se acreditando ou não, vai acontecer. Se você pular de um prédio, você vai cair. Isso aí independe de você acreditar. Nós passamos essa esfera já, né? Então, todas as atividades pecaminosas estarão nos grãos. E quando você está comendo grão nesse dia, né, você vai estar comendo pecado. E vai estar comendo doenças por tabela. É assim que as doenças também vêm ao mundo. E você pode ficar doente por causa dessa questão, né? Além do que o jejum em si, porque mesmo você comendo frutas que não é grãos, o grão que dá o sustento, né, para quem é lacto-vegetariano, entende? Então, você também é como se fosse um jejum, né? Você se abstém daqueles grãos. O jejum é isso aí. Continuando aqui. Quem seguir Ekadasi está liberto de todos os pecados e nunca entrará nas regiões infernais. Mas se a pessoa não seguir Ekadasi por causa da ilusão, ela é considerada a pior pecadora. Por cada bocado de grãos que é comido em Ekadasi por um residente do região terrestre, recebe-se a reação de assassinar milhões de brahmanas. Então, os benefícios são enormes, mas também é definitivamente necessário que se deixe de comer grãos em Ekadasi. Eu repito novamente, em Ekadasi não coma grãos. Come fruta, come qualquer coisa, às vezes dá uns vacilos, né? E, você come tanta coisa, se você que não está sem dinheiro, você às vezes está com dinheiro, você pode comer frutas, você pode fazer uma questão. Vou deixar receitas aqui abaixo da publicação, lá no blog, para você que acompanha. Vou deixar tudo como você vai fazer, tudo certinho, Ekadasi, os alimentos que você pode comer. O sal tem que ser sal novo, não pode ser sal que já foi usado, não pode ter uma contaminação. Então, vai estar o passo a passo. Você que acredita, você que tem a curiosidade de fazer. Tá certo? Continuando aqui, ó.
é definitivamente, não como, seja a pessoa um Kshatra, Vaishya ou Shudra, ou de qualquer família, ele deve seguir o dia lunar de Ekadasi. Com isso, a perfeição de Varna e Ashma será atingida, especialmente desde então. Se mesmo por engano uma pessoa seguir o voto de Ekadasi, todos os seus pecados serão destruídos e ela facilmente atingirá a meta suprema, a morada de Vishnu, de Vaikuntha. Isso aconteceu, acho que foi uma cidade americana, né? Tinha um rapaz, né, que ele morava na rua, ele dormia debaixo de um lugar, uma empresa que tinha uma marquise grande, né? Ele ficava, quando estava chovendo, ele ficava por lá. Ele tirava, escondia o colchão num lugar ali, depois ele tirava, quando o pessoal ia embora à noite, ele deixava ali e dormia ali, né? E eu tinha um mercado que era o Paulistão, né? Que agora é o Paraná Supermercados, né? E eu passava sempre ali nesse mercado aí, eu cumprimentava ele, conversava com ele e tal, dava umas moedinhas para ele, né? Ele tirava a grama das pessoas, mato, né, da casa das pessoas, fazia alguma coisa para ganhar um trocado, né? E um dia eu não tinha visto ele. Era um dia de Ekadasi. No outro dia eu encontrei com ele. E ele me contou, que eu sempre conversava com ele, pô, eu passei um perrengue, você não estava aqui, pô, passei um perrengue ontem. Fiquei mal, fiquei tal, eu fiquei, pô, sem comer nada o dia inteiro, tá? Eu falei, pô, mas que benção, mas como benção? Pô, você não tá entendendo, ontem foi Ekadasi, né? Isso vai trazer boas coisas para você, mesmo que você não saiba. Foi dito e feito, ele começou a arrumar questões diferentes, começou a tal, e de repentemente já não estava mais na rua. Sumiu. Ele falou, uma vez encontrei com ele, tô morando em tal lugar, tal. Aí você vê, olha só. Uma história interessante, né? Continuando aqui, ó. Padma Purana, capítulo 14, seção Kriya Sagara Sara. Ekada se pronuncia Ekadashi. É o décimo dá-se primeiro Eka, dia lunar depois da lua cheia ou da lua nova. Nesse dia se observa jejum de feijões e cereais. No Ekadasi também não se come vagem, feijão verde, berinjela, pois aumenta o apetite. Mel e açafétida, dormir durante o dia, sexo, cortar as unhas, o cabelo, barbear-se e divertimentos também são atividades que devem ser evitadas nesses dias, pois você deve diminuir as demandas corpóreas nos recados para melhor fixar a mente em Krishna, para Mahansa Prabhu. Portanto, a melhor forma de adorar a deidade do dia lunar de Ekadasi é fazendo jejum de grãos e fixando a mente em Krishna. A própria deidade de Ekadasi manifesta-se de Krishna para o nosso benefício. Ao observarmos e, consequentemente, adorarmos Ekadasi, estaremos adorando o próprio Krishna. Em cada se pode comer quinoa real ou trigo sarraceno. Não conheço, hein? Se você conhece, aí comenta aí embaixo. São dois produtos que não são grãos e nem cereais. E em relação às especiarias, só se pode usar cominho em grãos e não se pode usar especiarias em pó, pois podem conter farinha de arroz. Gokupala Priya Mataji. Então, tem muitos. Por exemplo, eu não tomo iogurte. Por quê? Porque esses iogurtes que são feitos industriais, eles têm certos produtos, certos resquícios de grãos, sabe? Eles fraudam muito, né? Até queijo. Tem muitas fraudes, até leite. Eu não evito por quê? Porque pode conter algum resquício, né? Aqui tem as orientações que eu vou colocar abaixo dessa publicação do Ekadasi, as orientações de como você fazer, os níveis dos iniciantes, os curiosos, simpatizantes, devotos iniciantes, né? Alimentos que podem ser comidos, né? E não evitados, o processo, o nível Ekadasi nível 1, intermediário, devotos mais estritos. Ekadasi nível 3, avanço, devotos seriamente interessados no benefício espiritual de observar o voto de Ekadasi. Ekadasi no nível 4, mais completo. Então tem todos os níveis aqui, né? Quebrando o Ekadasi. Então, na citação de Srila Prabhupada no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, o Néctar da Devoção, página 63. No Brahma Vaivata Purana, é dito que aquele que observa jejum no Ekadasi está liberado de todos os tipos de reações das atividades pecaminosas e avança na vida piedosa. O princípio básico é não apenas jejuar, mas incrementar o amor e a fé por Govinda,
ou Krishna. A razão real para se observar o jejum no Ekadasi é minimizar as demandas do corpo e ocupar nosso tempo no serviço do Senhor. Por cantar ou praticar serviço similar, a melhor coisa a fazer nos dias de jejum é lembrar dos passatempos de Govinda e ouvir seus passatempos, seus santos nomes constantemente. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. São aqui a história do Ekadasi e vamos falar agora sobre o significado interno do Ekadasi. Jejum é uma palavra em sânscrito que quer dizer, essa palavra jejum em sânscrito quer dizer upavasa, né? Esse upavasa, né? Essa questão de upavasa quer dizer jejum, abster-se. Upavasa, jejum, também significa residir. Vasa, de upavasa, né? A segunda parte, vasa, é residir. Upavasa, esse jejum, né? É aproximar-se de Deus. O Ekadasi é o próprio Deus. Então, quando você faz o jejum de Ekadasi, você está se aproximando mais de Deus. Entende? Devoção a isso. E a principal questão do mundo material é Deus, cara. Não tem outra coisa principal. A maior caridade que você pode fazer é servir a Ele. E aos Vaishnavas, às Vaishnavas. É isso aí. É a principal. Se você achar que tem outra atividade superior a isso aí, você vai cair da sua posição. Entende? Porque em Deus reside tudo ali. Você entendeu isso aí? Você sacou isso, pô? E todas as aflições, todas as contradições que tem na sua vida, todos os pecados, ele vai destruir tudo. E não só isso, como nesse Ekadasi de hoje, o Panchukusho Ekadasi, da sua família, 10 gerações da família, da minha família paterna, do meu pai, 10 gerações da minha família materna, lá da minha mãe, e 10 gerações da família da minha esposa, ou de alguém que esteja comigo, também serão beneficiados, serão libertos. Acabou. Por quê? Porque Deus quis assim, a palavra dele é lei, é o Shastra, é ele que é o Shastra. Né? A gente observa aí o pessoal falando assim, às vezes, o pessoal que quer estudar a literatura védica, não que os Puranas é isso aqui e os Smriti são outra coisa. Pô, peraí. O Purana é Smriti, pô. O Ramayana é Smriti, pô. É Smriti. É a lembrança. Né? É a lembrança, no certo sentido. Você tem os 4 Vedas ali. No sentido, é a lembrança. Porque nessas histórias estão descrevendo o quê? Questões que estão resvalando nos Vedas. É isso. Então o Smriti passa, em alguns estudiosos Vaishnavas aí, eruditos de outras tradições também, dizem que, né, o Smriti é o 5º Veda. Então em Kali Yuga, né, você pode ler os 4 Vedas aí, mas em Kali Yuga, sem chance. Tá certo ou não? Você vai ter que vir para os Puranas, você vai ter que vir aqui, vem aqui, você está em Kali Yuga, aceita isso, aceita que dói menos. Você está em Kali Yuga, meu. O Mahabharata foi feito para nós mesmos. Brahmanas caídos aí, Dvijabandos, né? Dvijabando é aquele Brahmana que nasce na família de Brahma, mas não é Brahmana, ele não segue nenhum princípio brahmânico, ele faz qualquer coisa, loucura da mente dele. Para as mulheres, para os Vaixas, para os Shudras. Então, é para nós aqui o Mahabharata. Né? Mas tem muitas pessoas que querem posar de eruditos, mas pela misericórdia sem causa de cantar os santos nomes, a gente pode chegar lá também. Mas voltando ao ponto, então o Upavasa, esse jejum, significa isso. Upanishad quer dizer, de Upanishad quer dizer sentar-se perto para ouvir. Contenda. Quando você tem várias concepções, por aí, contradições, pensamentos aí, você não sabe onde vai ficar. É o Muni, né? E o Dishira Maharaj fala isso no Mahabharata, né? Ó, Muni é isso aí, a pessoa fica pensando, um contradiz, vai contradizendo o outro vai argumentando tal, isso é o Muni. Os filósofos são isso aí, os filósofos modernos, né? Ninguém tem um caminho, tudo é relativo. Então, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu acho que é assim, eu acho que é assim, tá bom, beleza, meu. É a conclusão final, tem certeza? Não é. Porque veio uma outra aqui que superou essa hipótese foi superada, é uma hipótese que foi superada.
E o pessoal fica falando de ciência, né? O pessoal nem compreende o que é ciência, mas fica falando, não, que nós seguimos a ciência. Mas peraí, calma um pouquinho aí, né? E aí, o filósofo é isso aí, fica contradizendo. Mas o Stitadir Muni, aquele pessoa que parou com essa flutuação aí, né? Ele para com a contenda. Aí você entra debaixo da tenda para ter um entendimento. Meu irmão Narada Muni me explicou isso. Essa questão nunca mais esqueci. Olha só, Narada Muni, sempre Narada Muni. Ele que me trouxe para a consciência de Krishna, hein? Caramba, hein, meu? Há mais de 32 anos atrás, né? Fui passear em casa, né, em Osasco, já de Piratininga, no final de um domingo, né? Me deu uma camiseta de Krishna, que se chama Sundara, né? E uma camisa de Nishinradeva, né? Me contou o passativo de Nishinradeva. Quando eu vi as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, eu fiquei assim, cara, não estranhei, engraçado. Prestei reverência, parece que saiu um peso que saiu quando eu prestei reverência ali para eles, né? A experiência que eu tô recordando, né? E eu sentia tanta satisfação naquela coisa simples, de oferecer uma coisa simples em casa. Ele dá misericórdia, né? Mas depois ele quer ver sua seriedade, né? Enfim. Então, o Upanishad, né? O Pavasa quer dizer residir perto do Ekadasi. Quando você faz o jejum, você está fazendo isso. E é servir a Krishna, onde Krishna quiser. Tudo que me favorável, serviço devocional, tudo que for favorável, né? Serviço devocional, né? Serviço devocional que for favorável, a gente faz. Enfim, então é isso que é o princípio. Serviço devocional. Então, deixa eu ver se eu lembro desse verso aqui, ó. Não é esse aqui, meu. Anabilasita Shunyan Gana Karma da Anavrita. No Kulena Krishnalu Shilanam Bhakturuchate. O Tama Bhakti, o serviço devocional puro, pela Suprema Personalidade de Deus, se Krishna, implica em se prestar serviço devocional de maneira favorável ao Senhor. Esse serviço devocional está livre de qualquer motivação à parte e desprovido de karma frutivo, de guiana impessoal e de todos os outros desejos egoístas. Aquele devoto que estava fazendo por orgulho. Né? O serviço devocional puro. É serviço devocional? Lógico que é. Mas está misturado já. Já não é puro, né? Entendeu? Já é karma mishra bhakti, já está misturado. É um serviço devocional, mas não está puro. O serviço devocional puro, o Tama Bhakti, Anabilashita Shunyam, esse é o Bhakti Rasamrita Sindhu, né? 1.1.11, de Rupa Goswami. Anabilashita Shunyam, Gyana Kamadi Anavritam, Anukuryena Krishnanum, Shinalam Bhakturuchate. O Tama Bhakti, ou devoção pura pela Suprema Personalidade de Deus, se Krishna, implica em se prestar serviço devocional de maneira favorável ao Senhor. Esse serviço devocional deve estar livre de qualquer motivação à parte e desprovido de karma frutivo, de guiana impessoal e de todos os outros desejos materiais. Então, é isso. Tudo que for favorável, você pega e faça. Se você acha, meu amigo, você não precisa fazer o jejum completo. Se você está trabalhando, você quer fazer o jejum, tem alimentos que você pode fazer que não contém grãos, que você pode comer e fazer o Ekadasi. Serviço devocional favorável. Né? De maneira favorável. Se você fizer uma outra questão, quiser fazer completo, você vai passar um perrengue, vai fazer tal, e não vai ser favorável. Aí de repente você não resiste e come lá um grão para resolver essa parada. Então o que valeu? Melhor ter comido uma fruta ou outra coisa. Né? Então só não pode ser grãos, né? Enfim. Então, Krishna, Vishnu, Deus, ele acaba com as contradições, com a dualidade desse mundo, o Raga Dveshas, né? O apego e a aversão, ele acaba com essa questão. E a nossa mente tem essa questão também, né? Para tentar superar isso. E quando você está aflito, quando você se aproxima de Deus, ele acaba com as nossas aflições. O Papa Purusha se aproximou de Deus. Imagina nós, réis mortais. Há 4 tipos de pessoas piedosas que se rendem a Krishna. Nós temos que entender o Bhagavad Gita, né? Como ele é, não como nós queremos, né? Tá 1 hora e 44 minutos, né? Vamos finalizar já, tá bom? Então, 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim. O aflito, o inquisitivo, o que busca riqueza,
o curioso e o sábio, que vai pelo conhecimento. Desses 4, o que vai pelo conhecimento é muito querido, né? Mas são 4 tipos de pessoas piedosas que se aproximam de Deus. Muito embora, nós estamos falando de Uttama Bhakti. Uttama Bhakti, a versão pura é assim, que nós estamos citando aqui, a Nabilasta Sunyan. Mas também, no próprio Bhagavatam, fala assim, Akama Sabha Kamova Moksha Kamodaradi Trivena Bhakti Yogini Ujeta Purusham Para. Quer você tenha desejo, quer não tenha nenhum desejo, faça o Ekadasi. Vai ser misturado a devoção, não tem problema, você vai se beneficiar. Mesmo a pessoa que faz sem saber, vai se beneficiar. Ponto. E se você está fazendo um jejum completo e algum Vaishnava avançado, uma Vaishnava, te oferecer Krishna Prasada, que é preparada segundo, sem grão, sem nada disso, que você pode comer, você pode reverenciar a Prasada, prestar reverência ou comer. A etiqueta é isso. Isso é o principal, o relacionamento com os outros. Não é questão egoísta. Entendeu? É isso aí. Serviço devocional é todo mundo junto, pô. Sankirtana, Yagya. Quem for inteligente nessa área de cara vai cantar os santos nomes, não vai perder tempo. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer caridade, eu vou fazer caridade com o meu auto-organizador. Pode acreditar no que você quiser. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Eu vou fazer um não sei o que, tá? Pode tentar a sorte. Nós estamos em Kaliuga. Canta os santos nomes. Faça qualquer coisa. Canta o santo nome. E nos dias de Ekadas, se faça o Ekadas. A sua vida vai ser bem sucedida. E para encerrar definitivamente, né? É interessante, né, que Vishnu tirou do corpo dele a personalidade de Ekadasi, né? E não tem diferença para Vishnu. Vishnu é Hari, é o dia do seu Hari. É o dia que Krishna quer brincar. Então, a gente está celebrando, na verdade, né? Celebrando o Ekadasi, celebrando Krishna. A gente está brincando, ele está aí servindo a Krishna. Krishna quer que eu jejue. Hoje o jejum acabou, e está tudo certo, nós estamos celebrando. Transcende apenas jejuar, né? É serviço devocional. Você tem maneiras de fazer isso. Né? É isso, simplesmente isso. Isso é a perfeição da vida. Entender isso que não tem diferença, né? O Papa Purusha, ele estava vendo o Ekadasi, a gente não vê, mas ele estava vendo o Ekadasi. Pô, onde eu vou ficar, cara? Eu não tenho lugar para me ficar, meu. Fui não sei onde, fui. Ó, fica nos grãos. Por isso que ele não come grão. Né? Por isso que ele não come grão. Isso significa que no Ekadasi, boa parte das pessoas não comiam grãos ou faziam jejum completo. Você pode fazer a maneira que você queira. Então o Hari também, ele afasta 4 tipos de reações pecaminosas, né? O Senhor Hari, o dia do Senhor Hari, que é o pecado em semente, o pecado que brotou, que está germinando, brotou, germinou, e o pecado que chegou na fase, essa árvore cresceu e está florificando, né? Você tem a florada, né? E depois você tem aí o fruto que nasce daquela florada, você está colhendo aquele fruto. Tem essas 4 questões aí. Quando você se aproxima de Hari, no dia de Sri Ekadasi, por exemplo, que é o dia do Senhor Hari, né? Ele elimina do teu coração esses 4 questões. Então, você não tem ideia de quanto sofrimento você, por mais que você tenha agora nessa vida aqui, alguma questão, você de vidas passadas você está se livrando de tanta coisa que você não tem ideia, você que já fez o jejum de Ekadasi aí. E um Vaishnava, quando casa como Vaishnava, né, ou qualquer, né, pessoa do sexo feminino, né, o que acontece? Quando ele casa-se, né, até um homem como qualquer um, no casamento, 50% das atividades piedosas que aquela pessoa executou até aquela data, passa para a esposa automaticamente. Aí você tira muita negatividade daquela pessoa. Olha só que lindo, né? Então você vê que, poxa, meu, né? Então, eu vi isso acontecer, uma pessoa que eu conheço, né, lá em Americana, enfim, né, eu vi essa questão, pô, ficou 50% com essa pessoa, que louco isso. E você vê que aquela zica toda foi saindo fora. Falei assim, pô, você está observando. A pessoa não vai falar para a pessoa sair, que a pessoa não sabe, né? Mas você que está observando os fenômenos acontecendo, você fala assim, cara, é por causa disso aqui, é verdade mesmo, hein? Mesmo, né?
Então, meu amigo, minha amiga, faça o ECADA-se, não coma grãos no ECADA-se, né? Come qualquer coisa, mas não coma grãos cereais, né? Torne sua vida bem sucedida, coma Krishna pressada, né? Evite cebola. O passatempo da cebola e do alho, não sei se eu tenho aqui, né? Os Vedas contam que certa vez a esposa de um rishi sábio, a qual estava prestes... Isso aqui foi Satyuga, se não me engano, hein? Foi em Satyuga, hein? Né? Nós estamos dentro do mundo material, você está na área do ouro, mas pode ter algum... Pode acontecer algum... Sempre acontece, cara, não é 100%, né? Pode acontecer, é raro. Os Vedas contam que, certa vez, a esposa de um rishi sábio, ao qual estava prestes a realizar um sacrifício Gomeda, após o sacrifício a vaca, recebe um corpo jovem e desfruta de prazeres celestiais, sem sentir qualquer tipo de dor. Estava grávida e manifestou um desejo. Os Vedas contam que certa vez a esposa de um rishi, de um sábio, ao qual estava prestes a realizar um sacrifício Gomeda, após o sacrifício, a vaca recebe um corpo jovem e desfruta de prazeres celestiais sem sentir qualquer tipo de dor. Fecha parênteses aqui. Estava grávida, essa esposa estava grávida e manifestou um desejo intenso de comer. Ela tinha ouvido que se durante a gravidez tem-se o desejo de comer algo, mas não o satisfaz, o bebê terá sempre saliva caindo da sua boca. Então a gente vê pessoas que salivam, que ficam caindo da sua boca, possa ser que a pessoa teve um desejo, até esse resquício da cultura védica, da milenar cultura indiana ainda permanece na gente, né? Você reparou nisso ou não? A gente vê, pô, cara, veio, então tá salivando, tem que satisfazer o desejo. Senão a criança vai nascer e vai ficar salivando sozinha. Vai ficar, né, escorrendo pelo lado do canto da boca. Desejando comer a carne da vaca que estava sendo sacrificada, ela aproveitou-se de um momento em que seu marido se ausentou do local e roubou um pedaço. Após concluir o sacrifício e recitar todos os mantras para que a vaca renascesse, o rishi percebeu que faltava uma parte do corpo da vaca. Ao entrar em meditação para tentar descobrir o que havia ocorrido, o rishi vislumbrou que sua esposa havia roubado um pedaço de carne durante o sacrifício. Pressentindo que seu esposo já sabia de seu delito, ela jogou o pedaço do sacrifício. Pressentindo que seu esposo já sabia de seu delito, ela jogou o pedaço de carne no meio do mato. Devido ao efeito dos mantras proferidos pelo rishi, né, porque ele cantou o rishi, aquele pedaço começou a ter vida, né? Havia vida no meio da carne, no mato. Devido ao efeito dos mantras proferidos pelo rishi, havia vida naquele pedaço de carne. Então, ao entrar em contato com a terra, o sangue transformou-se em lentilhas vermelhas, os ossos transformaram-se em alho e a carne em cebolas e cenouras vermelhas. Cenouras vermelhas, tá? E por esta razão que esses alimentos são considerados como sendo carne e quebram o princípio do vegetarianismo de acordo com os Vedas. Então, essa questão da cenoura, né? Lentilhas vermelhas os Vaishnavas não comem. Mas a questão de cenoura, a gente vê, pô, mas uma vez perguntar para o Prabhupada, e a cenoura, Prabhupada? São tantos princípios que vocês têm que seguir, que vocês ocidentais não conseguiriam, por agora, né? Façam isso. Sigam minhas instruções, vai dar tudo certo. Né? Então, por uma graça especial, a misericórdia, né? O Vaishnava, cara, é demais, né? Não, ele vai empoderar, se você seguir vai dar tudo certo. Agora se você falar, pô, acho que o Prabhupada estava viajando. Aí que começa tudo o erro. A gente perdeu o princípio do Vaishnava. Então, por isso que muita gente não gosta de cenoura, né? Então, tem essa questão. Cebola e alho são membros botânicos da família Alliança, junto com o alho poró, cebolinha francesa e cebolinha asiática. Segundo o Ayurveda, os alimentos são agrupados em 3 categorias: sáttvicos, do modo da bondade, rajásicos, no modo da paixão, e tamásicos, no modo da ignorância. Alimentos dos modos da bondade, paixão e ignorância. Cebola e alho e outras plantas alícias são classificados como rajásicas e tamásicas, o que significa que aumenta a paixão e a ignorância.
Aqueles que aderem à culinária pura da Índia, ao estilo Brahmana, gostam de cozinhar apenas com alimentos sátvicos. Esses alimentos incluem frutas, vegetais, ervas lactíneas, grãos, legumes e castanhas. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Bom jejum para você no dia de hoje. Essa foi uma explicação da história do Ekaz. Tem uma outra história que a gente vai falar a versão 2 depois de um outro momento, né? Então, você que não conseguiu fazer o Ekadasi aí, né? Está com dificuldade, você pode, cantar o nome de todos os Ekadasis aí durante o dia e você vai alcançar a mesma posição. Né? E você que está fazendo o Ekadasi, você quer ter o resultado do Ekadasi nessa vida sua aqui, então quando você no outro dia que for quebrar o jejum, você oferecer um copo com água, ou com tulsi ou não, uma flor, um incenso, uma lamparina, você vai colher os resultados do jejum nessa vida, tá certo? Não vai ficar para a próxima vida. Como há 12 meses em um ano, 2 Ekadasis em cada mês. Há 24 Ekadasis em cada ano. Cada Ekadasi tem um nome, que são Utpana, Mokshada, Safala, Putrada, Satila, Jaya, Vijaya, Amalaki, Papamochani, Kanada, Kamada, Varutini, Mohini, Apala, Nirjala, Yogini, Padma, Devachayani, né? Kamika, Putrada, Adya, Parivartini, Indira, Papunkusha, é esse de hoje. O próximo é Rama, Ekadasi, Rama Ekadasi, e Hari Bodhini, Ekadasi, Devotani Ekadasi, onde você, nesse Ekadasi aqui, esse outro, né? O Indira, esse outro Ekadasi, começou o Chaturmasya, né? Não, começou já faz 4 meses, são 4 meses, né? E ele vai acabar no Devotani Ekadasi, né? O Tapana Ekadasi, aliás, né? Ocasionalmente, há 2 Ekadasis extras que acontecem um ano bissexto lunar, que acontece de 32 em 32 meses, que são o Padmini e o Parama Ekadasi. Há também ajustes que são feitos depois de tanto tempo, tantos anos, você faz um outro ajuste na literatura, às vezes leva muito a sério essa questão dos tites, né? Do tempo. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Em Deus acaba todas as contradições. Se você ler o nome desses recados que eu falei para você, eu vou deixar na publicação abaixo como você faz o recado, o nome dos 24 recados, tudo certinho para você que acompanha nosso canal lá, né? E não se apegue aos detalhes. Tem detalhes que não merece nosso né? Ah, aquela roupa indiana, eu devo usar, não devo usar, aquela roupa ocidental, aquela pessoa está com tatuagem, aquela pessoa está sem tatuagem, aquilo, isso aqui, homem, mulher, é baixo, é feio, é isso. Enfim, né? Se no dia de casa você tem que fixar sua mente, né, em serviço devocional, em Deus, em Krishna, na satisfação, né, disso aí. Concentrar a mente nisso, né? Eu posso dar um exemplo material para ilustrar essa questão. Quando você está se afogando no mar, né, em alto mar, alguém joga uma boia para você, não vai ficar pensando que lado que veio essa boia. Será que veio para lá, será que veio para cá? Eu vou pegar com a mão direita, vou pegar com a mão esquerda. Você vai perguntar para quem jogou, essa boia jogou para mim? Você vai agarrar com o pé, com a boca, né? Por quê? Porque nesse momento você vai se desapegar das distrações. Você vai estar concentrado em pegar a boia. Esse é o espírito. Yoga quer dizer isso. Sua mente vai devagar em vários lugares. Eu acho que é isso. Beleza, mano. Só fixa aqui, ó. Ouça o santo nome. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Não fica cantando. Tem pessoas que cantam assim, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Você está pronunciando. Você está balbuciando. Tem que pronunciar corretamente. E dessa pronúncia correta, ouvir corretamente. Cantar e ouvir. Ouvir, cantar e lembrar. Ouvir, cantar e lembrar. Né? Quando eu estou lendo a história do Ekad, se alguém escuta, a pessoa que está escutando está praticando também serviço devocional. Eu, por falar, estou praticando serviço devocional. Olha que bacana. Entende? Então, o náufrago, quando vai pegar a boia, ele vai pegar a boia. Então, você não vai prestar. Quem está prestando atenção em detalhezinhos assim menores, né? Esses detalhes aí, corpóreos de vida, no Ekad, você para com isso, cara, não quer saber de cortar a unha, você faz antes, você faz tudo no preparativo, você fica uma pessoa experiente nessa questão, né? Enfim, você pode ser salvo de ir para o inferno. Se você tem medo de ir para o inferno, eu tenho, lógico, não quero ir para o inferno.
Vai ser duro lá, hein, meu. Eu vi a descrição no Srimad Bhagavatam, é duro, hein. E também li o Garuda Purana. Quando você lê o Garuda Purana, tem cada detalhe. O Garuda perguntou para Vishnu, pô, Vishnu, o que é esse negócio, cara? Começou, depois que a pessoa morre, isso vai acontecer isso aqui, tá tudo aqui e tal. Você vai chegar nesse lugar em tal dia e tal, vai ter uma trajetória até chegar lá. E até você chegar, você vai sofrer bastante. Aí você chega no inferno. Se você for uma pessoa interessante, bondosa, a imagem de Yamaraj vai ser boa. Se você ver a forma horrível de Yamaraj, é porque você tá complicado o seu nome. Põe o pretinho, põe a sua barba de molho. Então quando você presta atenção muito em detalhe, muito detalhista, tá preocupado. Hoje nós temos uma cultura woke por aí, né? A cultura dos mimizentos aí, do pessoal Nutella. Isso aí faz com que nós estamos observando que dentro da consciência de Krishna ou qualquer outra Gaudiya Mata, qualquer religião que tenha, qualquer uma que tenha por aí, qualquer uma, você pratica na sua casa aqui, do Ocidente mesmo, né? Essa questão está adentrando esses espaços. As pessoas estão pensando em cada detalhe, o principal não se faz, se perde de vista. Então, quando você vê em 10 anos, pô, que mudou tudo isso aqui? Quem está no movimento, né, e está sério em observar essas sessões, aí olha para trás e fala assim, cara, eu fiz uma recapitulação passada, nós mudamos muito, o que está acontecendo? Então, por isso tem que orar e vigiar, né? Esse mundo material, a tendência a desorganizar-se, a segunda lei da termodinâmica, da entropia. Tem uma coisa que o pneu do seu carro está cheio, ele vai se desorganizar a estrutura molecular aí, vai murchar, vai dar um jeito de sair fora dali, vai murchar, você vai ter que calibrar de novo. O mundo material é assim, se você dormir no molho, no ponto, se você se acomodar, o Srimad Bhagavatam, no livro que Prabhupada fez, Luz do Bhagavata, né, Iluminação pelo Caminho Natural, ele explica, ó, o Brahmana que, na estação das chuvas, né, a relva começa a aumentar, né, a grama, aquela coisa, aquele matagal, né, que vai encobrir as estradas na estação das chuvas, né. Se você não está sempre auferindo a bússola sua para em direção a Krishna, sua bússola moral em direção a Krishna e aos Vaishnavas, o que vai acontecer? Você vai ficar que nem aquela estrada que está cheia de relva, cheia de mato. Você não vai ver o caminho corretamente, tá entendendo? Então você vai se desviar do caminho. E o mundo material, a tendência é você se desviar, pô. Você está no mundo material. É isso aqui. E Deus que construiu o mundo material dá um caminho, ó. Se você fizer esse recado, você acabou. Por que eu fiz isso? Eu sou o Dar, eu que criei essa questão. Se você seguir, vai dar certo, não vai dar errado. É aquela questão de acreditar, né? E serviço devocional começa aí, né? Seguindo as instruções também. Então, obrigado pela sua atenção até aqui. Não se distraia com as distrações no dia de Ekadasi. Canta o Santo Nome com concentração aí. Canta o Mantra Gayatri. Tem uma pessoa muito querida por nós lá em Campinas, que é uma pessoa que a gente vê no semblante, nas atividades, no que faz de caridade, assim, né? Naturalmente a pessoa tem aquela questão, pô, a pessoa é Brahma, né? Então, logo logo essa pessoa vai receber o Mantra Gayatri aí, porque é o natural, né? É isso aí. Duvide tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser taricante de Hare Krishna e seja feliz.